A lei moral é uma convenção humana? O argumento moral na Bíblia. Em Romanos capítulo 2, versículo 12 ao 15, nos mostra que a lei moral foi implantada por Deus no coração de todos os seres humanos, até mesmo os pagãos. Não é por acaso que mesmo um ateu, não acreditando na Bíblia ou em Deus, ele faz questão de seguir os princípios morais que estão na Bíblia. Leia o texto a seguir. Esse texto está na carta de Romanos, capítulo 2, do 12 ao 15. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá, e todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não só os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei. Estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração. Disso dão testemunho também as suas consciências e os pensamentos dele, ora os acusando-os, ora defendendo-os. O argumento da moralidade ensina que os princípios morais que o ser humano possui não foram criados pelo acaso, pela seleção natural ou por uma evolução biológica, mas por Deus. Como toda lei tem um autor, cremos que Deus seja o autor da lei moral, que está implantada no coração de cada ser humano, porque sabemos que assassinar, roubar, enganar, torturar é errado. Por causa dessa lei que possuímos em nosso interior, a existência desta lei é inegável. Por exemplo, quando ouvimos noticiários sobre homicídio, tortura, ficamos imediatamente revoltados com a pessoa que praticou. Do mesmo jeito, quando sabemos que nazistas torturaram e assassinaram mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração, ou que os políticos corruptos roubem o dinheiro do povo e ainda saiam sem condenação, ficamos com aquele sentimento de injustiça e julgamos. Mas de onde vem esse padrão moral para a gente poder julgar e dizer que tais coisas não são corretas, são erradas? Já se perguntou por que isso ocorre? Porque essa lei moral existe, ela está implantada em nossos corações, independente se nós já seguimos ou não. Isso significa que as pessoas podem infringir essa lei moral praticando atos contrários a ela mesma, sabendo que estão erradas. Assim como quebramos as leis, mas a existência dessa lei que nos direciona sobre o que é moralmente certo e o que é moralmente errado é inegável. As leis morais são valorizadas pelas pessoas de diferentes épocas, culturas e níveis intelectuais. Por exemplo, tanto o cristão como o ateu, o muçulmano, o índio, o judeu, o hinduísta, budista, shintoísta e etc., apesar de possuir visões de mundo diferentes, acreditam que é errado a prática do incesto. Isso se dá a um código de conduta moral instalado no coração e no entendimento de todo ser humano. Tem que haver uma mente moral suprema que defina essencialmente o que é certo e errado e que tenha implantado isso em todos nós, sem um legislador, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 12. Sem essa lei moral instalada no coração de todo ser humano, consequentemente o mundo vira uma bagunça, pior do que já é, pois cada ser humano poderia definir quando é certo matar, o que é e o que não é adulterar, o que é e o que não é roubo, ou o que é e o que não é a cobiça, e por aí vai. Portanto, não há padrão moral objetivo sem Deus, e um ateu ou agnóstico precisa provar que certos conceitos morais absolutos surjam através de processos macroevolutivos, sendo que na macroevolução, através de seu conceito de seleção natural, não há lugar para a moral objetiva. É tarefa para um descrente justificar a existência de um código moral no interior do ser humano sem a existência de um legislador para implantá-lo. Então seria possível os absolutos morais surgir de processos apenas macroevolutivos, sem nenhuma mente inteligente, sem um legislador, um criador chamado Deus? Vamos abordar um pouco essa questão do processo macroevolutivo. Processos não inteligentes não podem criar princípios morais, por isso torna-se impossível que a moralidade seja obra de evolução das espécies. O darwinismo afirma que existe apenas o material, mas o material não possui moralidade. Quanto pesa o ódio? Existe um átomo para o amor?
Qual é a composição química da molécula do homicídio? Essas perguntas não fazem sentido, porque partículas físicas não são responsáveis pela moralidade. Se os elementos materiais fossem os únicos responsáveis pela moralidade, então Hitler não teve verdadeira responsabilidade moral por aquilo que fez. Ele tinha apenas moléculas. Isso não faz sentido algum, e todo mundo sabe disso. Os pensamentos humanos e as leis morais transcendentes não são coisas materiais, assim como as leis da lógica e da matemática também não são. Elas são entidades imateriais que não podem ser pesadas ou fisicamente mensuradas. Como resultado, não podem ser aplicadas em termos materiais, por meio da seleção natural ou por qualquer outro meio ateísta. Se o ateísmo fosse verdadeiro ou Deus não fosse um ser pessoal, não haveria qualquer diferença entre torturar e assassinar 6 milhões de pessoas ou alimentar 6 milhões de seres humanos famintos na África. Se tudo fosse matéria e se resumisse a composições químicas e partículas físicas, não haveria qualquer senso de moralidade pelo qual poderíamos distinguir o certo do errado, neste e em outros exemplos semelhantes. Isso nos leva a crer que existe uma lei moral de consciência no ser humano, que o faz refletir sobre o certo e o errado, e que tem sua fonte em algo externo a si mesmo, o que nos leva ao Criador do homem, Deus. Assim vemos que essa lei moral existe e que não é fruto do materialismo ateísta e nem da evolução biológica. Ela faz parte do consciente do ser humano sobre princípios morais que não deveriam existir se Deus não existisse. Isso é, se não existe um autor da lei moral, um ateu inconformado pode questionar: mas eu não preciso de Deus para ser bom. Eu posso ser bom mesmo sem crer em Deus. Então fica esse questionamento: é possível alguém ser bom sem crer em Deus? Vamos abordar um pouco esse assunto. De fato, é possível alguém ser bom sem crer em Deus, mas não seria possível qualquer pessoa ser boa se Deus não existisse. Isso porque essa lei moral é inata à consciência do ser humano e a todos, não somente aos cristãos. Ateus, agnósticos, cristãos e não cristãos possuem essa lei da consciência sobre aquilo que é moralmente certo e moralmente errado. Essa lei moral está em todas as pessoas, mesmo que muitas desejem viver a vida desobedecendo a estes princípios. Assim como o fato de existir uma lei que obriga os motoristas a pararem no sinal vermelho e a pessoa que mesmo assim furam o sinal vermelho, mesmo sabendo que isto é errado. Da mesma forma, existe uma lei de consciência que é quebrada por muitas pessoas, mesmo sabendo que estas estão erradas em quebrá-la. Então, a questão principal não é se é possível ser bom sem crer em Deus, mas sim se Deus não existisse. Existiria qualquer razão para ser bom. Mais do que isso, a questão central é sobre o que pode explicar o senso de moralidade humana, pois já vimos que os métodos ateístas não explicam. Em outras palavras, essa lei moral e o seu autor, Deus, continuam existindo mesmo para aquelas pessoas que não creem nela ou nele. E é só por isso, por essa causa, que elas possuem consciências daquilo que é certo e do que é errado, e só por causa disso podem optar por aquilo que é moralmente certo. Então falamos um pouco sobre a lei moral, se é uma convenção humana social ou se existe um legislador por trás dessa lei que implantou no coração de todo ser humano que tem consciência do que é certo e do que é errado. E você, o que acha? Deixa aqui nos comentários sobre esse assunto da lei moral, se você acha que é uma convenção social ou se é algo criado, instalado por um Criador, Deus. Certo? Então ficamos já por aqui, chegamos mais ao final de um vídeo sobre esse assunto. E se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreve, deixa o like, ativa os sinos de notificações para receber mais conteúdos que a gente vem lançando. E ficamos por aqui, até a próxima.